Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Obrigada pela espera de alguns minutinhos. Vamos começar agora nosso podcast. Hoje é um dia muito especial, principalmente para nós mulheres, uma data marcante. Né? Estou aqui com Tainara Souza, que é advogada, assistente social, mas professora também, como eu. Eu da educação básica, você do ensino superior, da FACEMP, foi professora da FACEMP, da UFRB. E hoje comemora 18 anos da Lei Maria da Penha. Né? E foi uma coincidência, o nosso podcast ele acontece às quartas, a cada 15 dias, e é óbvio que hoje o tema não poderia ser diferente. Né? E para conversar sobre isso, tem que ser alguém que realmente tenha um envolvimento com a causa, que entenda, e eu sei da sua dedicação, do seu empenho, do seu compromisso. E é bom saber que a gente não está só e que tem tantas pessoas por aí nessa luta. E é um tema tão delicado, e a cada dia que passa, cada jornal que a gente assiste, a gente se assusta com os números, se assusta com os casos, porque mesmo assim, após 18 anos de uma lei que vem amparar as mulheres, que vem dar respaldo, o índice ainda é muito alto. Eu vou começar pedindo desculpa pela ausência de Graça Sena, mas Graça Sena está doente, adoeceu, muito sentida com a ausência. Graça Sena também é uma militante, aguerrida, sei do compromisso, mas eu já disse a ela que ela não está perdoada, não, só porque da doença ela volta em outro momento, porque além de discutir o feminismo, a questão da mulher, Graça Sena é uma pessoa muito ampla, uma pessoa muito ligada à cultura, artista, né, escritora, e certamente ela estará aqui conosco em outro momento. Então, para começar esse momento, esse bate-papo, espero que vocês estejam chegando. Aproveito para avisar que quem desejar participar dessa discussão, que é tão polêmica e para alguns, mas tão necessária, pode sinalizar aí no bate-papo e que a gente dá um jeitinho de fazer você participar também, porque a ideia é a gente criar ou ampliar, criar não, ampliar a rede de atenção às mulheres. Então, Tainara, eu queria começar você se apresentando, né? Quem é você, o que você faz, mas principalmente essa sua relação com essa causa. Porque a gente sabe que tem muitos advogados e assistentes sociais, mas nem todos têm esse envolvimento, porque para além do profissional, você tem uma relação direta, um envolvimento com a questão da violência contra a mulher. Então, eu gostaria que você se apresentasse falando um pouco dessa sua história, desse seu envolvimento com a causa. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Me sinto muito. Muito prazeroso estar aqui dividindo esse espaço com Ilza. Ilza, acho que nem ela sabe, ela vai ficar sabendo agora, mas desde a época da UFRB, quando eu estudava com o sobrinho dela, Paulinho, que foi quem me fez o convite para esse podcast, eu já admirava muito ela. Inclusive, teve uma atividade de uma disciplina que, inclusive, a gente fez uma pesquisa com você sobre políticas para mulheres quando Sim! estávamos ainda na graduação. Não sei se você lembra. Não lembrava que era você, eu lembrava da. A gente fez, então eu já te admiro há bastante tempo. Fico muito feliz de estar contribuindo de alguma forma aqui hoje. A minha trajetória com a demanda de violência doméstica, ela veio de dentro de casa mesmo, né? Porque minha mãe foi vítima de violência doméstica. Na época não existia a Lei Maria da Penha. Então, naquele período, por ter um judiciário, o juiz que estava, na verdade, né, trabalhando naquele período na cidade, e o delegado de polícia, a delegada de polícia, melhor dizendo, embora a gente não tenha, né, não tenhamos legislação naquele período, a gente não tinha legislação naquele período específica de violência doméstica familiar contra as mulheres, a delegada era muito sensível à causa e o próprio juiz que trabalhava ali no juizado da vara de famílias era muito sensível à causa também, então ela acabou tendo, de certo modo, uma intervenção a nível de serviço público interessante, mas assim, óbvio que ainda assim ela ficou desprotegida porque não tinha toda uma legislação que versasse sobre isso, que protegesse essa mulher de uma forma mais enfática, né? E, inclusive envolvendo políticas públicas e na proteção e no combate de uma forma variada. Ao longo da minha trajetória, eu fui me envolvendo sem nem perceber com essa temática, por diversos motivos, influenciada muito. Começa por ser mulher, né? Por ser mulher, exatamente. Por vivenciar dentro de casa todo aquele contexto de machismo, de violência. E isso foi se ampliando na medida em que eu fui me percebendo no mundo, enquanto mulher, que apesar de ser uma mulher branca com a consciência crítica e política dos meus privilégios também, mas que me despertou para muita coisa e a vivência na universidade me permitiu despertar muito para isso. A própria criticidade que a gente desenvolve dentro da universidade, sobretudo da universidade pública, mas de uma faculdade particular também, se a gente tem mentores e professores Sim. que nos direcionam para aquela questão ali. Então, dando mais ênfase assim, à questão da minha vivência profissional, eu comecei como assistente social trabalhando num CREAS com mulheres em situação de violência doméstica familiar. E foi um desafio muito grande, porque eu estava recém-formada, não tinha experiência profissional ainda,
E eu me deparei exatamente com essa temática e com essa demanda e com essa problemática tão densa e tão complicada de se vivenciar no cotidiano, se presenciar, e se atender e se acompanhar, que é a demanda de violência doméstica. Então, assim, eu trabalhei num CREAS do município daqui do Recôncavo da Bahia durante um ano. E nesse CREAS eu fazia o acompanhamento dessas mulheres e era muito sofrido. Nesse momento inicial eu fiquei com bastante conflito, sem saber se eu prosseguiria ou não trabalhando com aquela demanda, porque a gente que atende mulheres em situação de violência doméstica, se a gente não toma o devido cuidado, a gente acaba incorporando e levando muito para casa também, de tudo aquilo que a gente vivencia, não somente de violência doméstica, mas É quase impossível você situações de distanciar. vulnerabilidade social, de modo geral. É muito difícil. Foi muita terapia, foi muita psicoterapia para poder conseguir me distanciar um pouco daquela realidade, sair do contexto de trabalho, e quando eu voltasse para minha casa, eu não levasse comigo os problemas que eu vivenciava cotidianamente ali, enquanto assistente social. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui começando a pesquisar um pouco mais sobre gênero, sobre violência de gênero, sobre feminismo, e fui cada vez mais me mergulhando. Né? É um caminho assim, sem volta. É um caminho sem volta, exatamente. É um caminho sem volta. Eu fiz um mestrado em Ciências Sociais na UFRB, mas na época eu não pesquisava, tanto o meu trabalho de conclusão de curso quanto do mestrado, não foi voltado para a questão de gênero, nem de violência doméstica e familiar, porque eu só vim começar a pesquisar mais aprofundadamente após o mestrado, em 2015. Então, tá tendo interferênciazinha aqui, mas tem... É normal? Tá. Então, assim, na própria graduação e no mestrado, por mais que eu achasse muito interessante aquela temática, ainda não fazia parte, essencialmente, das minhas leituras, dos meus estudos, das minhas pesquisas e da aplicação cotidiana daquele estudo ali. Eu só comecei mesmo depois de 2015, quando eu concluí o mestrado, para poder me aprofundar, né, nessa demanda aí. E aí, na especialização que eu fiz em Educação em Gênero e Direitos Humanos pela UFBA, o meu trabalho de conclusão do curso foi exatamente falando da necessidade de a gente falar sobre gênero e raça dentro do curso de serviço social. Que na época, hoje a gente já tem um determinado avanço, né? Temos dado uns passos à frente a respeito disso, mas naquela época, que foi em 2018, ainda tinha... Estava muito embrionário ainda, a gente não tinha quase nada em termos de projeto pedagógico do curso, e para pensar o serviço social e a atuação do serviço social. Seu mestrado você fez ainda era só assistente social. Mas o mestrado foi em Ciências Sociais, na UFRB. E aí eu trabalhava... Você depois migra para o direito. Isso, migrei para o direito, e aí quando foi um período conturbado, assim, né? Internamente para mim, porque assim, eu fiquei muito dividida, eu não sabia se eu ia para o doutorado ou se eu ia para o direito, mas aí eu decidi para o direito porque era uma vontade que eu já tinha há bastante tempo, né? Quando eu passei em serviço social, sorte que eu me identifiquei com o curso, mas assim, a carreira dos meus sonhos era direito. Eu fico muito feliz de ter conseguido mesmo. Sim. Eu acho que vai ter um outro olhar, né? Quando você une os dois cursos, e são fantástico. Áreas muito complementares. Assim, o serviço social não me daria o olhar que eu tenho hoje no direito sem ter sido assistente social. Assim como o olhar do direito também me potencializou muito enquanto assistente social, para enxergar coisas de outras perspectivas que eu não enxergava. Então, as duas áreas se complementam muito. É tanto que eu digo sempre que eu não vou deixar o serviço social para atuar apenas exclusivamente como advogada. Não tenho pretensão disso no momento, porque é uma área que me engrandece muito. Eu gosto muito de atender, e dentro dos atendimentos que eu faço é de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Você vê a diferença, tem muito a ver com a percepção de mundo. Você fala que começa a estudar a sua visão, de entender seu lugar enquanto mulher branca, lugar de privilégio, né? Sim. Porque isso não é comum, né? Isso também faz a pessoa procurar outros caminhos, outros olhares e contribuir. Então, por isso que eu gosto sempre de orientar e para as pessoas entenderem com quem a gente está conversando. Para a gente... Paulinho, muito obrigada, viu? Conheci... Só não sabia dessa relação anterior. Na verdade, a gente acaba... né, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo também, né? E aí a gente vai perdendo assim, a fisionomia de algumas pessoas. Mas eu me lembro muito pouco, né? Eu conhecia você como advogada, como militante, mas não nessa relação que a gente teve pessoal. Mas, assim, Tainara, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa... pontuar aqui nesse nosso encontro, né? Você falou aí que estudou feminismo, né? Então, toda essa questão da relação da violência tem muito a ver com o patriarcado. Aliás, é só totalmente, né? É estrutural, é pelo entendimento que as pessoas acham que é o nosso papel, e, às vezes, essa violência ela acontece, inclusive, de outra mulher, né? Que entende que a mulher que foi traída tem que ficar, a mulher que apanhou tem que retornar, né? Porque as pessoas entendem como se isso fosse natural do homem, essa agressão, né? Então, a história de Maria da Penha, ela quebra um pouco isso. Inclusive, o que eu acho bem interessante é que Maria da Penha era uma mulher de classe média, né? É uma mulher com a formação, né, elevada. Não é
As pessoas não, então, isso prova que a violência não está restrita a uma classe social, né? E ela precisou de contribuições de organizações externas para conseguir punir. Exatamente, você começou dizendo que você despertou porque sua mãe foi vítima de violência quando não tinha ainda um amparo legal. Né? Então, eu fico pensando quantas outras Maria da Penha, né, aconteceu antes disso para a gente ter uma legislação. O que você acha, de fato, que mudou com a Lei Maria da Penha? Primeiro, eu acho que é importante a gente reconhecer o marco que é e quão importante é a Lei Maria da Penha, porque, assim como você bem falou, a Lei Maria da Penha ela foi criada com base num reforço internacional. Né? O Sim. Brasil só veio pensar na legislação específica para combater a violência doméstica e familiar com a pressão internacional no sentido de, o caso de Maria da Penha foi parar na Organização Interamericana, e aí se pressionou o Brasil para poder criar uma legislação. Só que a questão vem muito antes disso, porque desde de 1979, existe uma convenção chamada Convenção CEDAW. Essa Convenção CEDAW, e na década de 90 também aconteceu uma no Brasil, que foi a Convenção de Belém do Pará, foram eventos, vamos dizer assim, né, internacionais, que tentavam traçar avanços para reduzir a desigualdade de gênero a nível internacional. E aí os países se tornavam signatários, os interessados, obviamente, se tornavam signatários daquela legislação internacional, daquele documento, melhor dizendo, internacional. E aí, o Brasil foi um, né, dos países que pactuou ali, que realmente traria melhorias com relação ao enfrentamento da violência de gênero, da violência doméstica familiar, da própria desigualdade de gênero, em inúmeras frentes. Só que isso não aconteceu. E aí, quando a gente tem esse amparo internacional, fica mais fácil pressionar o Brasil. Nesse caso da Lei Maria da Penha, quando ela foi buscar os organismos internacionais para poder ver o que é que podia fazer, já que estava tramitando há bastante tempo e não tinha uma responsabilização do autor da violência, ela teve esse retorno muito positivo, porque as instituições internacionais se mobilizaram no sentido de o Brasil tinha se comprometido em criar legislações que viessem a resguardar os direitos das mulheres e ampliar os direitos das mulheres e reduzir as desigualdades de gênero. No entanto, não estava avançando muito. Então, foi uma forma que se encontrou de tentar pressionar o Brasil para criar essa legislação. Então, a Lei 11.340 foi criada lá em 7 de agosto de 2006, está completando 18 anos hoje, é uma legislação extremamente importante. Ao longo desses 18 anos, a gente teve inúmeras alterações para melhor. Eu ia te perguntar exatamente essas alterações. A gente teve inúmeras alterações, foram acrescentados inúmeros artigos, incisos, nomenclaturas e conceitos dentro da Lei Maria da Penha. É importante a gente dizer também que a Lei Maria da Penha, embora ela seja muitas vezes considerada como de âmbito penal, no sentido da punição, né, do autor da violência, a perspectiva de criação dela não foi essa. Não é essa unicamente. Né? A Lei Maria da Penha ela vem trazer elementos de prevenção Sim. e de punição. Mas a gente sempre... Eu não sei se sou eu dentro da bolha que eu vivo, né, do direito, talvez, mas muitas vezes a gente fica falando da medida protetiva, do descumprimento da medida protetiva, porque é crime descumprimento de medida protetiva de urgência. Mas a lei, essencialmente, ela vem para buscar enfrentar a violência doméstica em diversas frentes. Né? Ela começa conceituando ali as diferentes formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Ela começa dizendo em qual contexto que se configura a violência doméstica e familiar, né? Que é dentro da mesma residência, ou dentro do âmbito familiar, não necessariamente da mesma residência, ou dentro de uma relação afetiva. Vai falar da medida protetiva, do que cabe ao judiciário, do que cabe à polícia civil, então, das medidas de proteção, né, para ela. Então, foi um avanço enorme. Mas, assim, a lei, como ela tá construída hoje, ela foi resultado das modificações que se teve também ao longo dos últimos 18 anos, porque quando ela começou lá em 2006, ela já era uma legislação muito boa. Sim. Mas ela veio melhorando, sendo remendada ali ao longo dos 18 anos seguintes, para poder melhorar mesmo e tentar ampliar o máximo possível os direitos dessas mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Há sempre um questionamento das pessoas sobre a questão da denúncia, né? Entende que a medida protetiva muitas vezes não funciona. Eu acho que o sensacionalismo da mídia também, eu acho que mais atrapalha do que ajuda nesse sentido, porque acaba, de certa forma, deixando as mulheres temerosas. Eu me lembro muito bem de um episódio que foi uma repercussão enorme, de uma cabeleireira, que ele mata ela diante das câmeras, né, do salão que ela trabalhava. Né? O que, de fato, falta, né, para que essa medida protetiva realmente proteja as mulheres? O que você considera que se é falha ou se é realmente algo inevitável? Porque assim, a gente vê muitos casos de mulheres que estão com medida protetiva
e são assassinadas, né? São assassinadas pelos seus companheiros. A gente sabe também que tem toda essa questão do ciclo da violência, de algumas mulheres que retiram essa queixa, ou que pelo menos não exige, né? O que determina, explica mais para a gente o que é essa medida protetiva, se você considera que ela é realmente perfeita, ou você considera que precisa fazer algo nela para se tornar mais eficiente, ou se de fato é porque tem essa questão do sentimento, do ciclo da violência, que de alguma forma algumas mulheres já acabam, entre aspas, bem grande, permitindo, né, o acesso dessa pessoa a ela. O que você acha em relação a isso? Olha, eu considero a medida protetiva importantíssima. Porque, assim, a última pesquisa que teve, que foi uma pesquisa local, em São Paulo, mostrou, eu não vou me lembrar agora com exatidão o dado, mas, assim, foi cerca de 90% dos feminicídios que aconteceram em São Paulo, num determinado espaço de tempo em que a pesquisa foi realizada, mostrou que 90% desses casos de feminicídio, as mulheres não tinham medida protetiva. Apenas 10% Isso é um dado as mulheres importante. tinham medida protetiva. Então, assim, os dados que a gente tem, eu estou falando do último que eu vi, que foi de São Paulo, que, se não me engano, foi do início desse ano. Mas, assim, existem outras pesquisas que mostram que a medida protetiva, óbvio que a medida protetiva é um papel, Sim, e um papel não protege sim, integralmente ninguém, né? Mas isso. é um mecanismo que eu acho extremamente útil, extremamente necessário, porque a gente tem homens e homens. Tem homens que se intimidam com a medida, sim, e eles respeitam a medida. E tem homens que simplesmente rasgam aquilo ali, para eles aquilo ali não é nada. Principalmente porque a gente tem a própria punição do descumprimento da medida protetiva de urgência é ridícula. O crime de descumprimento da medida protetiva de urgência tem uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Poucas vezes a gente viu homens ficarem mais de 3 meses presos. Então, talvez isso dê uma sensação de uma certa impunidade e faça com que as mulheres fiquem inseguras para poder pedir a medida protetiva, no sentido de: eu vou pedir a medida protetiva de urgência, mas aí ele vai fazer alguma coisa comigo, e aí ele vai ser A gente preso, vê e logo em muitos seguida casos ele de vai mulheres que solto. preferem ir embora, né? Sair de perto do. Eu acho que também vai do nível dessa pessoa, né? De quem é esse agressor. Eu vejo muito caso de pessoas, inclusive, que estão na cidade ou que saíram para evitar, né, o feminicídio, porque entende que a medida protetiva ela não dá a proteção. Com a chegada da Ronda Maria da Penha, que você acha que realmente houve um avanço, uma alteração, uma melhora nesse sentido com a Ronda Maria da Penha? Que você ou o quantitativo também, né, dessa ronda, talvez ela não seja ainda o suficiente para atender, né, as demandas que a gente tem. Que você fala em relação a isso, a ronda? Olha, a ronda é um mecanismo importante também. Porque, assim, quando a gente está falando da importância da medida, é importante a gente dizer o seguinte: a medida protetiva, ela vai, por exemplo, afastar, que eu acho importante que a gente explique isso também para as mulheres que estão acompanhando a gente entender. A medida protetiva, ela vai servir para afastar temporariamente do lar aquele autor da violência, né? A mulher fica ali dentro do lar com suas crianças, seus filhos, ou ela sozinha, enfim. O agressor ele vai ser afastado do lar, vai Sim. ficar impedido de manter contato com ela fisicamente, ou por mensagens, ou por ligação, né? Não vai poder ficar ali importunando ela. E aí, como a gente tem muitos casos, na maior parte dos casos, a presença da violência psicológica, a ausência de contato é muito importante para que essa mulher se restabeleça emocionalmente, psicologicamente, se mantendo afastada daquele autor da violência doméstica. Só que a gente precisa melhorar nos mecanismos criados para poder monitorar essa medida. Né? A Sim. gente tem, nas grandes cidades, a questão da tornozeleira eletrônica, mas para o interior isso não é uma realidade. Sim. Quem Não tem é. o autor da violência que fica com a tornozeleira eletrônica, tem uma equipe ali monitorando, né, da segurança pública para essa tornozeleira, ela emite um sinal para quem está monitorando ali. Então, se ele, por exemplo, geralmente os juízes, não é uma regra, né? Mas geralmente os juízes colocam uma distância de 100 metros. Então, ele Sim. não pode se aproximar dessa mulher. Ah, não é regra, não. Eu achava que era Não é regra. regra. Tem situações que eles botam 50, tem situações que eles botam 250. Vai depender muito da realidade de cada cidade. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, é comum se colocar, na região, é comum se colocar 100 metros de distância. Então, se esse autor da violência ele tem a tornozeleira eletrônica para ele poder ser monitorado, uma vez que a equipe da segurança pública que está monitorando receba esse sinal, a equipe da Ronda Maria da Penha vai passar para poder impedir de que ele se aproxime da residência daquela mulher, ou então do trabalho dela, né, do lugar que foi identificado ali como o local de convivência, de permanência dela durante a maior parte do tempo.
Então, ter a Ronda Maria da Penha é importante, ter a tornozeleira... Eita, meu Deus, tô embolando na língua aqui hoje. A tornozeleira eletrônica é importante. Tem um botão de pânico também que pode ser utilizado pelas mulheres. Só que tudo isso é uma realidade muito mais das grandes cidades, não é uma realidade do interior. Então, no interior, as mulheres não contam com Ronda Maria da Penha, não contam com o botão do pânico, não conta com a tornozeleira eletrônica para o autor da violência doméstica, que isso dá uma sensação de que ela está mais protegida, né? Então, o fato de não ter isso na maior parte das cidades, porque a maior parte das cidades a nível de Brasil são cidades de médio e pequeno porte, não são grandes cidades. Então, quando isso fica concentrado mais nas metrópoles, e não interioriza essas iniciativas por diversas questões, falta de orçamento, de quantidade de equipamento, ou de interesse também, porque a gente sabe que falta muito interesse para poder resolver essa questão, as mulheres ficam realmente um pouco mais em situação de vulnerabilidade. E faz com que elas fiquem ali receosas em pedir a medida protetiva, de não cumprir e tudo mais. E, enquanto profissional, eu jamais digo a ela que ela precisa pedir a qualquer custo, porque assim, quem sabe do que passa na vida dela é ela. Sim. Né? Então, a gente não pode impor também. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado isso, porque, na verdade, você está sendo agredida por aquela pessoa que você escolheu para conviver com você. Então, essa decisão de denúncia é algo muito pessoal, não é algo tão simples assim. É você denunciar o pai de seu filho, sua filha, por exemplo. Então, tem todo um aspecto aí emocional que envolve e que não cabe julgamento. Então, eu acho que às vezes, muitas mulheres se calam muito mais pelo medo do julgamento, né? De achar que, por exemplo, às vezes é um relacionamento que no início ela entendia, as pessoas entendiam que não valia a pena e elas insistiam, enfim. Porque, na verdade, o agressor ele dá traços desde sempre, né? É de uma roupa que ele não gosta, é de um comportamento que ele considera inadequado. Mas então, a gente passa a naturalizar esse comportamento como se fosse amor e proteção, quando, na verdade, é vigilância. Exatamente. Então, e controle. Na grande maioria, é controle. Né? Então, essa mulher, ela cria, na verdade, uma nuvem, né? E ela não consegue enxergar aquilo como ruim. Ele me protege. E não é isso. Não é isso. Então, daí ela entender que a proteção passa a ser uma agressão, é um caminho longo a se percorrer, porque a gente, historicamente, foi ensinada a ser assim. Então, quebrar esse paradigma não é tão simples assim. Eu me lembro quando assumi a secretaria em 2006. E o que me desesperou a buscar equipamento foi uma cena que eu vivi de uma mulher que chegou à secretaria, a gente não tinha centro de referência ainda, e ela sentou, disse, olha, a Cafá disse que só vai falar com a secretária. Ela sentou assim na minha frente, e ela queria que eu desse um jeito. Ela disse, se eu voltar para casa, eu vou trancar a porta e tocar fogo em mim e meus filhos, porque eu não aguento mais sofrer. Naquele dia eu disse assim, porque uma coisa a gente discutir aqui, mas a gente precisa criar mecanismos reais. A secretaria estava iniciando, era um desespero, a gente não tinha uma estrutura quase nenhuma, era uma pauta ainda muito recente a nível de política pública, e a gente foi atrás para correr o centro de referência, porque se acontecesse no período de centro, ela tinha pelo menos um lugar de amparo. Né? Então, eu percebo que, ao longo do tempo, isso ajudou muito, né? A própria estrutura, a própria discussão do feminismo, a própria discussão da questão de gênero, da política pública, eu acho que, de certa forma, muitas mulheres têm acordado. E aí eu vejo muitas... Inclusive, eu vi numa publicação hoje, alguém comentou assim, nada adianta, porque tudo só aumenta. Né? Não foi numa publicação minha. E eu costumo dizer assim, aumenta ou as mulheres estão começando a denunciar? Né? Qual é a visão que você tem? Porque a impressão que eu tenho não é que aumentou. Você falou de sua mãe, e se a gente olhar em volta de nós, mulheres, todas elas já sofreram algum tipo de violência. Porque uma traição é violência. Né? Então, você considera que há um aumento da violência mesmo, ou, de fato, um aumento das denúncias, né? de penalizações, por exemplo, desses agressores? Olha, hoje a gente tem um controle maior sobre os dados, né? Antigamente a gente não tinha. Inclusive, um dos pontos da Convenção CEDAW que eu mencionei, que gerou todo o documento, que o Brasil se pactuou ali naquele documento para poder criar mecanismo de proteger mais as mulheres a nível nacional, foi de criar dados, porque sem dados não tem política pública. Sim. A gente precisa de dados demonstrando o número de violência, né, a raça dessas mulheres, se tem deficiência, se não tem, se tem filhos, se não tem, qual é a renda dessas mulheres, porque sem a gente ter dados, a gente não constrói política pública adequada para poder contemplar as necessidades dessas mulheres. Né?
Então, de onde são essas mulheres? Quem são? As demandas das mulheres da zona rural são as mesmas das mulheres da cidade? Não são. As demandas das mulheres transgêneros, que também são protegidas Sim. pela Lei Maria da Penha, são contempladas pelas mulheres que são cisgênero? Não são, são diferentes. Quer dizer, a Lei Maria da Penha vem se propor a que seja, mas anteriormente não era entendido como dessa forma, né? Então, a gente vem tendo avanços nesse sentido e a gente ainda tem muita subnotificação. Porque, assim, se a gente for fazer uma pesquisa do número de medida protetiva que é pedido, que está ali, né? Porque, assim, para a gente entender o número de pedidos de medida protetiva que estão sendo deferidos ou que estão sendo solicitados, a gente precisa ter acesso aos dados do judiciário. É muito difícil ter acesso aos dados do judiciário para se fazer qualquer pesquisa, né? A não ser quando Qual é a dificuldade? A não ser quando eles mesmos fazem a pesquisa internamente e divulgam. Mas, assim, para nós que somos população, né, sociedade civil, acessar os dados do judiciário é tudo muito sigiloso. Porque muitos dos processos andam em sigilo, né? Então, a gente não tem como ter acesso a isso. Então, os dados que a gente tem é sempre quando eles mesmos organizam os dados e publicizam isso para que a gente tenha acesso. O que a gente ainda está caminhando a passos lentos a nível de pensar assim, a nível de organização do judiciário para poder criar esses dados. Mas a gente ainda tem muita subnotificação, porque muitas mulheres hesitam em buscar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Por exemplo, a mulher pode pedir a medida protetiva de urgência sem ter que necessariamente registrar um boletim de ocorrência. Não é pré-requisito. O boletim de ocorrência ele serve para que o autor da violência responda criminalmente pela violência cometida. A medida protetiva é para proteger aquela mulher de uma forma mais imediata e há um prazozinho para frente. Também acho que é importante esse detalhe ali, porque até eu me perdia nisso aí. Então, ela não precisa registrar o boletim de ocorrência para pedir a medida protetiva. Não é pré-requisito. Isso é importante dizer. Para pedir a medida protetiva, ela pode hoje, no CRAM, né? Tem a advogada no CRAM, ela pode pedir no CRAM. Pode pedir através da advogada do CREAS, se o município não tiver CRAM. Pode ir no Ministério Público, pedir a medida protetiva pelo Ministério Público. Pode ir na Defensoria Pública. Você acha que todos os advogados sabem disso? Não. Ah, tá. Infelizmente, não. Perguntando porque eu lembrei imediatamente, por isso que eu insisti, assim, não precisa registrar. É porque eu acho que muitas vezes as pessoas dizem assim, é porque ela gosta, né? O discurso, né? Ela não só quer medida protetiva, mas depois volta, né? E não somente advogados não sabem. A própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar, que é geralmente, por exemplo, se for numa situação de flagrante, quem chega inicialmente é a Polícia Militar. Tem policiais militares que não têm conhecimento. Muitas vezes chega, não sabe que aquela situação ali é uma situação de violência doméstica que se aplica a Lei Maria da Penha, que tem que levar em flagrante, porque quem cometeu a violência foi o filho. Sim. Acha que só é violência doméstica. Mas tem um pouquinho do machismo também, de proteção, né? Muito. Porque essa coisa de no ato você levar, eu acho que muitas vezes protege, porque ele sabe que o flagrante tem uma outra conotação, né? Muito. Mas, além dessa questão do machismo e da proteção entre os homens, nesse sentido, ainda tem o desconhecimento também dos agentes públicos que lidam com violência doméstica. Porque, muitas vezes, a mulher chega na delegacia e ela é desorientada, mais do que orientada, sobre os seus direitos. E ainda é aconselhada numa perspectiva extremamente moralista, julgadora. Eu vivenciei uma situação. cena, na época, inclusive não vou falar o nome porque não pedi permissão, mas num ambiente de trabalho. E olha que a secretaria que a gente estava. E quando ela estava prestando a queixa, chegou o companheiro, porque alguém chamou da delegacia. Isso tem muitos anos, não foi agora. Já ouvi várias vezes. Porque isso quando a gente está no interior. Quem chamou foi o policial que Pois conhecia. ela está lá prestando a queixa agora, entendeu? Então, eu lembro que quando a gente fez a formação, e fizemos com o Centro Maria Filipa, lá em 2006, logo quando a lei é de agosto, no mesmo ano, a gente ouviu muita piadinha num processo de formação dos policiais, muito deboche. É óbvio que a gente, para formar um policial, tinha que ser outro, né? Então, veio o Centro Maria Filipa para fazer, porque a gente sabia que a gente não teria condições nenhuma de fazer isso, até porque também era muito novo para a gente. E eu me lembro muito da piadinha, da brincadeirinha, do deboche, né? Como se ele estivesse ali, né, não fazendo nada. Então, eu acho que tem muito a ver. Eu acho que também a gente precisa tomar cuidado com o processo de formação dos nossos jovens, nossas crianças. Porque esse processo de violência ela começa desde pequeno, desde o tapinha, que a gente dá brincando. O assédio do cotidiano, nas próprias músicas que a gente escuta, né? E que a gente dança. A gente fala, gente, porque tem que incluir, mas tem algumas que eu me recuso. Estou dizendo que a gente não pode dançar um pagode, não estou dizendo isso, mas eu considero algumas letras muito pesadas. E eu acho que faz a criança, o jovem, adolescente, entender que aquilo é natural, né? Que aquilo é natural.
Então, eu acho que a gente precisa passar por um processo de formação constante. Eu acho que a escola é um espaço disso, o ambiente familiar é um espaço disso. Quando eu estabeleço tarefas domésticas, né, diferenciadas para meninos e meninas, indiretamente estou fazendo isso. Aqui no município teve uma época, eu me lembro que o fardamento da creche, meninos era azul e meninas rosa. Gente, eu fiquei tão horrorizada. Eu não sei se eu fiquei mais horrorizada com a escolha ou com as pessoas achar que aquilo era natural. Porque você também procura problema em tudo. Gente, não é problema, isso é muito simbólico, né? Então, o menino não chora, o menino tem que ser o valentão, se apoiou, desconte, né? Enfim, então tem muita coisa aí que acontece. Então, Sim, sem dúvida. Deixa eu só fazer um sim, parêntese aqui com relação a isso que você falou. Quando a gente pensa na violência doméstica, a gente precisa pensar que a violência doméstica ela está dentro de um contexto de violência de gênero que é muito mais amplo, sim, né? E dentro de uma sociedade que é culturalmente, socialmente, historicamente machista, né? Então, todas que vem construindo essas desigualdades de gênero em práticas cotidianas, a nível de doméstico, dentro das próprias famílias, na forma de educar meninos e meninas de formas diferentes, né? Então, o menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca, como se o menino não pudesse aprender a brincar de sim, boneca, ele vai ter um filho, ele vai talvez aprender, ele vai precisar trocar uma fralda, né? Então, quando a gente pensa nessas questões que são culturais, das desigualdades de gêneros que são construídas desde a infância, ela vai se perpetuando ao longo da trajetória da vida dos sujeitos, se esses sujeitos não têm acesso a espaços e reflexões que vão fazer com que eles questionem aquilo ali. sim, Né? Então, o acesso a uma educação crítica, por exemplo, que você tocou no assunto, é importantíssimo para isso. Muita gente desperta para muita coisa quando entra na universidade, foi o que aconteceu comigo. sim, verdade. Muita coisa que a gente naturalizava, que a gente jamais questionava, porque E às vezes a gente era não se verdade pega, absoluta. né? De alguma fala, de uma brincadeira, né? Exatamente, exatamente. Então, para a gente enfrentar devidamente a violência doméstica e familiar, não basta somente ações de combate, porque assim, as ações de combate elas acontecem depois que a violência já aconteceu. Você vai combater o fenômeno que já está acontecendo. Sim, Mas é preciso ações de enfrentamento, que amplia a noção de combate à violência doméstica, não somente para o combate, mas também para a prevenção. Então, são as duas iniciativas que precisam andar juntas. As iniciativas de combate, que é de disponibilização de serviços públicos como o CRAM, o CRM, né, o Conselho Estadual, o Centro Estadual, que vai acolher essas mulheres, tem ali assistente social, psicóloga, advogada, para ela poder ser acompanhada por aquela equipe multidisciplinar, que os filhos possam ser acompanhados pelo CREAS do município, porque em situação de violência doméstica que atinge os filhos também, né, em todas as situações, mesmo que as crianças não sejam vítimas diretas da violência. Testemunhar a violência causa inúmeros danos para o desenvolvimento saudável dessa criança, desse adolescente, ele precisa ser acompanhado também e aí é encaminhado para o CREAS, né, acolhido pelo CREAS para aquele acompanhamento. Então, a própria responsabilização do autor da violência através do trabalho da Polícia Civil, do Judiciário, do Poder Judiciário. Mas a gente precisa da outra frente também, que é a frente da prevenção. Sim. Não dá para andar somente numa frente, né? Tem que ser as duas de forma não tem que trabalhar só quando a violência acontece, né? Precisa prevenir, né? E isso vai passar por uma mudança cultural a longo prazo, que vai perpassar, para ser bem redundante novamente, por uma mudança de educação doméstica que não visibilize mais essas desigualdades de gênero, que menino pode isso, menina pode aquilo, para fazer com que essas meninas identifiquem desde muito cedo os sinais de violência, elas saibam, elas consigam identificar quando elas começam a estar sendo desrespeitadas, né? Isso é muito importante. E que os meninos nas novas gerações também entendam que tem coisas que não é para fazer, não. Que não é nem que é incorreto, é crime. Sim, né? isso. Então, é preciso levar muito a sério isso. E essas ações educativas, preventivas, não é somente a responsabilidade da família, mas também a responsabilidade da escola, da sociedade, dos serviços públicos de prevenção, do CRAS, por exemplo, que trabalha na perspectiva preventiva dentro da política de assistência social, das escolas públicas, principalmente as municipais, né, da primeira infância ali. Inclusive, eu coloquei uma lei, foi sancionada. Eu inclusive, vi que você gostou. É importante. A gente já tem uma participação online, é chamar, né? Tudo pronto aí, menina Camila. Seja bem-vinda, Camila. Foi minha colega vereadora. Boa noite, Também tem esse envolvimento também com essa pauta. Né? É um prazer ter sua presença aqui nesse nosso podcast. Boa noite, professora Ilza. Boa noite, professora Tainara. Boa noite, o prazer Camila. é meu, viu, Ilza? Que bom. Como eu estou aprendendo nesta noite aqui com vocês. Parabenizar você pelo podcast. Ilza te convida
e agradecer por ter sido convidada para fazer essa participação e fazer essas reflexões em um dia tão importante, né? O dia que se completa 18 anos da Lei Maria da Penha, que é um pilar fundamental, né, para o combate, o enfrentamento a essa violência brutal que as mulheres sofrem em nosso país. Você falou nesse comentário, eu vi, foi numa publicação, né, que eu fiz em parceria com o ex-prefeito Orlandinho, e realmente algumas pessoas têm essa sensação de que a violência aumentou. Mas antes esses casos ficavam subnotificados, não eram visibilizados, não tinha informação correta, eram detalhados ou qualificados como outros crimes. Então, dá essa sensação à sociedade de que aumentou, mas não, nós avançamos muito, né? Ainda sei que a gente ainda precisa melhorar muito nas medidas protetivas, mas nós avançamos muito e nós não podemos deixar de reconhecer todas as contribuições que foram feitas até aqui através de políticas públicas importantes que você, Ilza, é protagonista. Né? Eu sempre reconheci a sua luta e o seu trabalho frente a essa representação feminina, as políticas públicas voltadas para as mulheres. Já te falei isso no privado e hoje tenho a oportunidade de falar publicamente. O Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Joaquina é uma ferramenta importantíssima em nosso município, e isso deve à sua luta enquanto secretária de Políticas Especiais na época, na gestão do ex-prefeito Orlandinho. Né? Para quem está nos acompanhando e não sabe, o Centro de Referência acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e familiar com uma equipe estruturada e capacitada, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, e isso deve ser reconhecido. Você fez uma publicação hoje em suas redes muito importante. Eu acho, assim, fantástica a ideia da educação. Eu acho que o caminho mesmo foi o que vocês acabaram de falar aí. Nós precisamos atuar na prevenção. E a prevenção vai se dar com a conscientização dessas crianças e esses adolescentes que vêm sendo formados na educação básica. Né? Eu acho que nós precisamos fazer essa consciência. Eu tenho um filho de 11 anos e sei a responsabilidade que tenho para combater o machismo que é naturalizado. Infelizmente, a gente ainda... Muitas vezes a gente se pega tendo alguns comportamentos machistas e a gente tem que se corrigir e se aprender a todo momento. Então, eu agradeço muito a participação. Estou aqui, desmarquei algumas agendas para estar aqui. Sinto falta de Graça Sena, que tenho certeza que ia contribuir muito, mas ela já tem um papel importante, né, nessa luta pela mulher também. Mas vocês estão, assim, dando um show. Professora Tainara, já tive a oportunidade de conhecer você, e uma oportunidade em uma faculdade, participar e ver o quanto você é engajada nas questões sociais e agora também na área do direito. Que tenham mais pessoas no direito assim. Que bom ter mulheres como vocês em nossa sociedade, né? E eu tenho certeza que, apesar de todos os desafios, né, hoje é dia de celebrar essa maioridade da Lei Maria da Penha. Eu acho que a gente tem que celebrar mesmo, que é uma conquista muito grande, muito mais. Eu tenho certeza que muito mais políticas públicas, né? Fortalecer a autonomia econômica dessas mulheres, que a gente sabe que nós precisamos, muitas se permitem esse ciclo de violência, muitas vezes por dependência financeira, a gente sabe, muitas por dependência emocional também. Então, eu acredito que nós precisamos fortalecer realmente políticas públicas de emancipação mesmo, e isso é um processo que a gente está avançando muito. Obrigada, Camila, obrigada pela referência, você é sempre bem-vinda. Tenho certeza que você vai contribuir mais ainda, né, nessa política, porque assim, se a gente não tiver política pública, a gente não caminha. Né? A gente tem a militância, você é uma militante, Tainara, você não tem um cargo público que te obrigue a fazer isso. Eu já tive, hoje eu não tenho, mas eu costumo dizer que qualquer que seja o nosso espaço, a bandeira é sempre a única.
Todos sabem que eu e Camila estivemos em bancadas diferentes quando eu fui vereadora. Mas quando a pauta é mulher, por exemplo, a lei, quando foi aprovada também com o voto de Camila. Né? E eu acho que é importante que a gente faça isso, que a gente una forças. Porque na pauta da mulher não tem como ter divisão, já somos poucas, né? Principalmente nos espaços de poder, somos poucas. Se a gente tem Leila e Maria da Penha, é porque tiveram mulheres danadas lá, que lutaram. Inclusive, ela sofreu uma ameaça lá no início, né? Queriam botar um artigo que descaracterizava, e foi a força daquelas mulheres, com a mobilização das mulheres na rua, que impediu. Né? Então, o que você sugere? Por exemplo, a Cruz das Almas. Né? Cruz das Almas tem um centro de referência da mulher, que eu não vou fazer crítica, porque eu acho que todos os espaços são bons, mas eu acho que a gente pode voltar numa robustez que teve antes, com mais psicólogos, com mais advogados, porque, como você mesmo falou no início, Tainara, é um trabalho bem delicado. Você disse que precisou passar por acompanhamento para que você também não adoecesse, para que você distanciasse. Então, numa demanda do município, você ter poucos profissionais, você também sobrecarrega eles. Né? Eu acho que o espaço de acolhimento, quando a gente fundou o centro, foi uma das coisas que eu tomei mais cuidado. É o lugar que vai ser instalado, a forma como você vai receber, ser um lugar aconchegante, porque você já chega muito fragilizado. Né? Então, a gente tem um centro de referência, a gente tem um Conselho Municipal de Defesa do Direito das Mulheres, que foi implementado. Só esses dois aspectos, e um organismo. Né? Eu acho que já contribui muito. Mas, na época, a gente fez uma articulação regional, exatamente por conta dessa dificuldade financeira que os municípios têm, que foi o Nipomu, o núcleo, que era um núcleo intermunicipal de política para mulheres do Recôncavo. Então, tinha várias mulheres de todo o Recôncavo, inclusive o centro, quando funcionou no início, ele era territorial, não era só de Cruz das Almas, funcionava aqui. Era uma rede. E essa rede a gente buscava, era o Centro de Cruz das Almas, a gente tentava uma delegacia da mulher, a gente tentava uma casa-abrigo, que há um questionamento, ter ou não ter casa-abrigo, mas a gente sabe que, em alguns casos, ele se faz necessário. Então, na sua concepção, dentro desses organismos e dentro da nossa responsabilidade enquanto política pública, o que você considera que é fundamental a gente investir mais ainda? Estou falando isso porque a gente está aqui com 2 pré-candidatas, né? Que responsabilidade. Então, a gente precisa saber, porque a gente, força de vontade, empenho, lendo, mas, às vezes, o olhar de quem está de fora pode apontar quais são os caminhos mesmo que a gente precisa percorrer, o que a gente precisa disputar no orçamento público para que efetive, de fato, essas políticas para as mulheres, não só da violência, mas para a mulher como um todo, porque eu acho que a violência ela vem também dessa condição, muitas vezes, que a mulher se encontra, né? De vulnerabilidade social, né? Enfim, de todos os outros aspectos. O que você entende, o que você vê, o que você percebe que é necessário fazer enquanto política pública para a gente avançar nessa pauta? Olha, primeiro, que responsabilidade que vocês me deram agora. E segundo, vamos lá, deixa eu tentar pensar aqui como eu posso contribuir. Atendendo mulheres em situação de violência aqui no município de Cruz das Almas, especificamente, o que eu posso perceber que pode melhorar é o seguinte. A gente tem uma demanda de saúde mental muito grande no município, né? A nível de município, para além de situação de violência doméstica. E temos uma psiquiatra apenas no ambulatório de saúde. As mulheres em situação de violência doméstica, muitas delas desenvolvem problemas psiquiátricos e precisam de acompanhamento com a psiquiatra. E, assim, é uma agenda que já é super apertada. E aí, às vezes, existe uma dificuldade de marcar esse atendimento numa periodicidade que seria o ideal. Sim. Né? O próprio psicólogo também, né? A própria psicóloga, porque também é uma psicóloga apenas dentro do centro de referência, né, especializado ali, de atendimento a essa mulher em situação de violência doméstica. Então, eu acho que ampliar a equipe é uma iniciativa interessante. Oficina de geração de emprego e renda voltado para essas mulheres também é interessante, porque muitas dessas mulheres realmente são dependentes financeiramente do autor da violência, e isso é um fator, como Camila falou, que faz as mulheres permanecerem ainda dentro do contexto de violência. Eu acho que é um dos principais. Uma dificuldade muito grande com relação a aluguel social, por exemplo, né? Deve existir uma priorização da destinação do benefício eventual do aluguel social para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, porque ainda que a gente tenha a possibilidade de acionar um abrigo a nível de Feira de Santana, a nível de Salvador, para poder encaminhar essa mulher, muitas delas não... os próprios abrigos, eles têm algumas restrições de funcionamento. Essas mulheres, muitas vezes, têm um filho de 18 anos, 19 anos, e não pode levar o filho junto com ela, e ela não vai para deixar o filho aqui sozinha. Né? Eu também não iria. Então, pode levar se for um filho pequeno, mas assim, se for um filho maior, não né, tem regras ali que não são permitidas.
Então, eu acho que pensar internamente em estratégias, sobretudo chamar essas mulheres para ouvi-las, porque por mais que eu esteja aqui falando, não sou eu que passo pela situação da violência doméstica. Então, reunir essas mulheres dentro do próprio CRAM para poder ouvir delas quais são as sugestões que elas têm para dar diante das melhorias que elas esperam daqui do município, né? Mas eu acho que, principalmente, essa questão do suporte psicológico, emocional, de uma forma mais ampliada, já daria uma... E para pensar também nesse recurso financeiro, de oficina de geração de emprego e renda, eu acho que seria bastante importante e necessário. Exatamente o que eu pensei, né? Eu tive lá recentemente e eu acho que a quantidade do profissional ela faz muita diferença. Sim. Porque se você tiver que fazer um atendimento uma vez no mês, é muito tempo, né? Para quem está num processo bem delicado. Quero fazer um registro de uma pessoa bem bacana, que não pôde estar aqui com a gente, mas está na live assistindo. Graça Sena, melhora. Eu disse a ela, se cuide, se trata, que sua vida é muito importante para nós mulheres. Aprendo muito, aprendi e aprendo todos os dias com Graça Sena. Talvez aqui em Cruz das Almas tenha sido a pessoa que mais me despertou para a militância, né, da política para a mulher. Eu sempre fui muito ligada às questões raciais e, claro, mulher negra, mas a questão do feminismo eu me inspirei muito em Graça aqui. Então, Graça, eu já lhe disse aqui no início, vou lhe repetir, já falei com você pelo WhatsApp, você não está dispensada, você está apenas... vamos adiar a sua presença, porque sua contribuição é muito importante para nós mulheres. Isso que você falou de uma ampliação já é uma coisa que eu realmente considero, mas eu penso que... Deixa eu só acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar, de levantamento de dados também, porque, como eu falei, sem dados a gente não consegue construir política pública adequada para a nossa realidade. E eu acho que pode... Eu nunca tive conhecimento de que aqui na cidade, por exemplo, já teve uma pesquisa que reunisse... Porque, por exemplo, aqui no município nós temos várias portas de entrada para a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ela pode procurar a delegacia de polícia, ela pode procurar diretamente o CRAM. Às vezes ela procura o CRES ou o CRAS e é redirecionada para o CRAM. Ela procura a Defensoria Pública, às vezes ela procura inicialmente o Ministério Público. Então, nem sempre ela vai passar por todas as instituições. Sim. Às vezes ela só vai passar por uma ou por duas. Então, o levantamento de dados eu acho importante para a gente levar em consideração a quantidade de mulheres, né, que estão sendo acompanhadas ali pelo CRAM, que tem medida protetiva de urgência, que precisaram... Olha a importância de uma rede atuante, sim, né? A gente chegou, eu nem falei isso antes, a gente chegou a montar uma rede, né, para acompanhar exatamente, porque é isso que você falou, nem sempre ela passa por todos os órgãos, né? Isso, e deveria. Deveria. Mas isso se dá também a ausência, que aí fica como uma sugestão para vocês também, da criação de uma política municipal. Precisa ser documentado, sim, precisa ter, a nível de município, uma política municipal de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Nessa política vai ficar ali estabelecidos os fluxos, sim, e protocolos, inclusive, de atendimento. E em lei, né? É importante, porque é importante isso em lei? Porque, por exemplo, a gente existia um fluxo. Existia um protocolo. E se perdeu. Porque o que acontece era muito inicial. A lei é de 2006, né? A secretaria era também de 2006. Então, a gente, digamos, nasceu e foi crescendo junto com ela, né? Fomos aprendendo também. Então, se a gente pensar que um organismo do Estado, né, que começou como CEPROME, para depois desmembrar hoje, CEPROME Promoção da Igualdade Racial, SPM Mulheres, 2006, foi quando foi instituída, começou o processo de instituir a Secretaria a CEPROME, que acho que é 2009, 2006, acho que é 2007, que começa a do Estado. Então, você vê que era tudo muito, muito, muito recente, muito recente. E me preocupa muito essa questão, porque se a gente não firma enquanto política pública, ela se perde. Porque isso depende muito de quem está. Então, não é simplesmente ocupar o lugar, mas ser ocupado por pessoas que realmente tenham comprometimento, militância, exatamente, conhecimento, né? Porque não é um lugar fácil. Não é um lugar que você tem desenhado passo a passo. Você chega na Secretaria de Assistência Social, você tem lá uma política desenhadinha, né?
os caminhos certinho. Você vai na educação, você tem um sistema municipal de educação funcionando certinho. Quando se trata dessas políticas para mulheres, política de promoção da igualdade racial, não é uma tarefa tão simples, até pelo próprio entendimento da sociedade, né? Dela entender aquilo como importante, como necessário para disputar o orçamento. A gente penava, gente, para fazer o orçamento participativo. Aí que marcava a plenária de mulher. Menina, era um desespero. A gente ia ficar ligando, indo atrás, porque a Camila deve estar vendo isso agora no BGB também. São pautas que as pessoas... Porque o que as pessoas entendem como política? Construção. Então, construção, o prédio, né? O prédio, as pessoas... Bacana, né? Mas o que é dessa política que não tem o concreto que você pega, a população tem dificuldade. E é óbvio, todo gestor, ele vai direcionado para aquilo que ele é pressionado. E se a população não pressiona, então bora, meu povo, pressionar a política para as mulheres, para a gente garantir orçamento público. Então, assim, eu vejo muito necessário essa rede, né, de apoio, o funcionamento real do Conselho. Quando você falou assim, ouvir as mulheres do centro, a gente fez isso várias vezes, que faz sigiloso, porque nem todas as mulheres, né? Algumas vão lá, faz seu depoimento, mas a gente prefere manter no sigilo. E quantas coisas apontam? Eu me lembro que quando a gente fez uma vez um dia de brincar, um dia de criança dentro do centro de referência. Foi tão legal, mas foi uma coisa que a gente não divulgou. Por que a gente não divulgou? Porque não é legal, aquela criança não é legal. Mas para quem viveu aquele momento... Porque ela falava, porque no centro, antigamente, ele tinha um espaço infantil. A mãe ia ser atendida, e tinha uma pedagoga, e tinha uma biblioteca, uma brinquedoteca para eles lá. Porque muitas vezes a mulher vai para lá, entra na sala psicóloga e fica com quem? Então, a gente colocou uma brinquedoteca. E aí surgiu uma demanda a partir das discussões dela, né? Desse momento de interação, porque a criança sofre junto com a mãe. Eu fico pensando... quando chega uma polícia, o conflito que vive uma criança dessa, né? É minha mãe que chamou a polícia para o meu pai, né? Então, não é uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa tão natural e tão fácil de lidar. E eu acho que toda mulher ela vai pensar 2 vezes em fazer por conta dessas circunstâncias. 2 né? não, 10. 10, né? 10. Então, em relação a essa questão estrutural, a gente falou muito... Pode falar. Interromper vocês rapidinho, que eu vou encerrar minha participação. Dizer que a professora Tainara já deu diretrizes aí para você que vai estar no Legislativo. Já. E se você tiver como vice, vai ter tudo certo, porque vai ser sancionada rapidinho. Aqui, se assim for a decisão, né, do povo de Cruz das Almas, de Deus e do povo de Cruz das Almas, eu digo que tem um dito, né, que as mulheres vão fazer a diferença nessas próximas eleições e precisamos conscientizá-las desse papel. Nós somos maioria da população, nós somos maioria do eleitorado e a gente precisa realmente, né, ter representantes que tenham propriedade sobre a causa, como você bem falou. Não é qualquer pessoa que vai pegar uma ferramenta como o CRAM e colocar para funcionar de forma efetiva. Precisa ter uma identificação com a causa, precisa conhecer realmente a realidade social dessas mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Então, eu me comprometo aqui publicamente, estaremos juntas, viu, Ilza, irmanadas, tenho certeza que você vai retornar à Câmara e vai continuar a luta pelas mulheres. Professora Tainara, obrigada, foi um prazer estar essa noite. Vou continuar acompanhando aqui, né, e aprendendo mais e refletindo nesse dia tão importante. Muito obrigada mesmo, foi fundamental para mim e muito importante participar desse podcast hoje, viu, Ilza? Me convide mais vezes. Um abraço. Abraço. Pois é, Nana, é muito importante, é bom, assim, ainda que a gente pense, é bom ouvir de alguém que está de fora, como você, né, que é uma profissional, que não tem nenhuma relação, porque, assim, eu acho que todos os espaços têm que ser ocupados. O espaço da militância, o espaço técnico profissional, porque você une os dois, né? A militância com o técnico profissional. E você pegou 2, que para a gente é fundamental, assistência social. E só faltou ser psicóloga. Não, terceira graduação não. Porque vai dar um
Uma outra atenção, eu espero nunca sofrer, mas, por exemplo, se eu precisasse de uma advogada hoje para uma questão da mulher, não teria outra. Porque eu acho que... Obrigada. Porque não tem como você... Por mais que a pessoa seja competente, capacitada tecnicamente no direito ou no serviço social, se você não tem esse entendimento, A identidade com a a pauta, né? identidade com a pauta, você vai vacilar em algumas coisas. E não é proposital. Quando eu falei da questão de quem ocupa esses lugares, eu não estou de jeito nenhum desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, né? Eu estou dizendo que é um lugar que tem que ter cuidado até para que a pessoa não adoeça. Porque se você não entender que a violência é muito além do que um tapa que aquela mulher recebeu, ela vai adoecer. Se ela não conseguir compreender que aquela mulher que foi lá chorando, nananana, e retornou para o companheiro, e se ela não entender que não foi um problema do atendimento dela, mas de uma circunstância, eu acho que uma mulher dessa pode adoecer, dizer assim, eu não tô fazendo o trabalho direito, eu não estou conseguindo fazer ela sair do ciclo da violência. E, na verdade, não é isso, né? Tem uma estrutura aí. Porque muitas vezes, durante o exercício profissional, a gente traz uma responsabilidade que não é nossa para a gente. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender que dentro do serviço social, a gente tem, por exemplo, um binômio, que é a discussão entre fatalismo e messianismo, né? Então, uma visão fatalista do serviço social não adianta, a pessoa que comentou no post que você falou, não adianta fazer nada porque nada vai adiantar. E já a visão messiânica quer dizer que a gente vai salvar o mundo. Não dá para ficar em um polo ou em outro, porque são extremos. A gente precisa encontrar um meio termo ali no meio do caminho em que um trabalhinhozinho de formiguinha, né, no nosso cotidiano gera, sim, transformações. Eu sempre digo para as minhas alunas do serviço social o seguinte: se a mulher entrou dentro da sala para um atendimento comigo e ela entrou sem saber algum direito e ela saiu sabendo, a minha intervenção ela foi exitosa. A gente não vai transformar essa sociedade a nível macro, porque não depende só da gente, sabe? Depende de múltiplos agentes, de múltiplas instituições. Foi aí que eu entrei na política. Foi assim que você entrou? Será que eu vou entrar com o pé na política? Foi assim talvez nos próximos... Foi quando eu comecei a compreender isso, né? Mas é isso. Senão a gente adoece. A gente traz pra gente responsabilidades que não são nossas. Assim, eu já cheguei a atender 5 vezes uma mulher. Durante os 5 atendimentos, ela ainda estava refletindo se ela ia pedir ou não a medida protetiva. E eu sempre dizia para ela, as portas da instituição estão abertas quando você quiser voltar. A gente não está aqui para te julgar. Sim. A gente está aqui para te acolher, te orientar quantas vezes você quiser vir. E a instituição pública precisa ser isso. Porque se a mulher chega na instituição, no serviço público, para poder relatar a situação de violência que ela está sofrendo, e ela é ignorada na sua pauta, ela é ridicularizada, ela é aconselhada a voltar para casa e reatar com o marido porque aquilo que ela está falando ali é uma bobagem, ela não vai mais voltar. Sim. E isso pode ser na Polícia Civil, isso pode ser na Defensoria Pública, pode ser no Ministério Público, pode ser no CRAM, pode ser no CREAS, no espaço onde ela for. Então, a importância do trabalho em rede que você falou, todos os agentes públicos que fazem parte dessa rede de enfrentamento, eles precisam ser qualificados. Para poder e se ele não acolher tiver essa mulher. noção desse processo estruturante que a gente sofre, eles vão julgar. Sim. Eles vão julgar. Eles vão julgar. Porque eu me lembro que a gente teve um parceirão aqui na delegacia uma época por isso. Inclusive, era um homem. De uma conversa que a gente teve. Porque ele disse, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer. Tenho tanto crime de tráfico, de não sei o quê, de assassinato. E aí eu vou ficar atendendo toda hora essa mulher que vai e volta, né? E não é uma conversa simples. Ele começou a compreender, entendeu? Então, eu acho que é uma tarefa de todo mundo. A gente não vai ser sozinha. Os homens são bem-vindos a essa luta, a essa pauta. E é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente fica falando da violência doméstica, os homens ficam achando que é uma pauta, as pessoas ficam achando, a sociedade fica achando que é uma pauta somente das mulheres. Não. E não é. Não é. Não é uma é. pauta coletiva, de responsabilidade coletiva, inclusive de coparticipação dos homens também. Pois é. Deixa eu fazer um registro aqui, só um minutinho para você respirar. Mas de algumas pessoas que estão aí conosco, nos acompanhando. Quero agradecer, Graça, eu já falei, não vou repetir, você já sabe do nosso compromisso futuro. Rodrigo Velame, Naí Amaral, Ana Lúcia, Milena Passos, Núbia, Michele, Cássius, Iris Flávio, Ed Sandro, Denise Castro, Carmen, Luzia, Camila, Luana, Miriam, Ana Márcia, Dona Luzia, Lia Barberino, muito obrigada a vocês por acompanhar. Quiser entrar também, só pedir os meninos que podem entrar também, viu? Quiser dar depoimento, quiserem contribuir, é só falar aí, chamar que os meninos atendem. Tem também um povo que está assistindo aqui também presencial, né? Nos bastidores, o bastidores aqui é grande. Aí lá embaixo tem uma multidão também. Então, a gente... Oi?
Que bom, 120 pessoas assistindo. Muito obrigada a vocês pela presença. Olhe como essa pauta movimenta. É bom saber que quem está aí está com esse compromisso. É isso que me deixa feliz. Hoje é aniversário da Lei Maria da Penha. A gente sabe que tem muito a caminhar, mas a gente sabe também que muito já foi feito e que a gente pode contribuir ainda muito mais. Então, quando eu falei assim, foi o que me levou para o meio político, público, foi exatamente porque é muito mais fácil você ficar na sua profissão. E como eu sou professora, né, da educação básica. E, velho, quando você vê tanta coisa que você diz, aí você acha, eu achava que ia mudar o mundo na minha sala de aula. Eu achava que eu ia fazer a revolução. E aí você frustra, né? Porque primeiro que eu trabalhei muito tempo com a educação infantil, depois trabalhei com o ensino fundamental nos iniciais, e aí desse menino vai embora, né? Ele vai passar por outras mãos. E aí aí você começa a incomodar, acha que você não fez alguma coisa. Eu digo, não, o que precisa fazer é políticas públicas eficientes. E eu acho que a gente precisa fazer essa diversidade de lugar. Tem gente que vai ser na gestão, tem gente que vai ser no legislativo, tem gente que vai ser no executivo, no jurídico, tudo que é lugar. O importante é que a gente vá, a gente fale sobre isso, a gente escute também sobre isso. E quantas mulheres, eu garanto que está assistindo, que já passou por uma violência, mas não teve coragem de dizer a ninguém, porque muitas vezes aquele seu companheiro na frente é aquela pessoa maravilhosa e diz assim, ninguém nem vai acreditar se eu disser, né? E isso é muito comum, porque às vezes o autor da violência doméstica, ele socialmente ele é muito bem visto. Sim. É tanto que Parece uma estratégia, né? a mulher ela relata a situação da violência para outras pessoas, geralmente as pessoas ficam, mas como? Não, ele não é, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um pai maravilhoso. Mas só quem sabe, tem um ditado que diz só quem está dentro de casa que sabe onde a goteira pinga, né? Sim. E é muito isso quando a gente fala de violência doméstica, porque a imagem que socialmente as pessoas têm daquele homem não é a que a mulher dele tem dentro de casa, e muitas vezes os filhos têm dentro de casa, da vivência, né? Em termos de opressão, de violências múltiplas que acontecem. E aí eu acho que é importante a gente falar, que a gente não falou ainda, essas diferentes formas de violência para que as mulheres consigam identificar, né? A física, que é a mais falada, a mais fácil de ser reconhecida também, tá ali, se manifesta através de puxão de cabelo, beliscão, pegar os braços da mulher e sacudir, derrubar ela, dar soco, dar murro, dar tapa, que se configura como violência doméstica a nível de violência física, mas também tem a violência psicológica, que é extremamente danosa, principalmente a longo prazo para essas mulheres em situação de violência doméstica, porque eu não gosto de hierarquizar muitas violências, mas se a gente for chegar no ponto que a gente precisar dizer qual seria a mais danosa, vamos dizer assim, para a vida dessa mulher, seria a psicológica. Eu também considero. Porque, assim, a física, se ela pede uma medida protetiva de urgência, ou então se ela sai da cidade e vai para uma outra cidade ainda que não tenha pedido a medida protetiva, ela não está fisicamente na presença daquele sujeito, a violência física, ela sana, né? Ela vai ser interrompida. Mas a violência psicológica, ela perdura na vida daquela mulher. Aquela mulher fica destruída emocionalmente, psicologicamente, por muitos anos. E normalmente, antes da violência física, já houve uma violência psicológica, porque, de certa forma, eles machucam, né? Deixa ela, como é que eu posso dizer? Diminui a autoestima, xinga, então, fica sem força para reagir, né? Mina a autoestima, para que ela não tenha tira força ela do mesmo. ambiente social, de proteção das O pessoas, isolamento é o muito isolamento. comum. Você não vai mais visitar sua mãe, você só vai na casa de sua mãe quando eu for. Isola ela dos amigos, isola da família. Você só vai na casa do seu irmão quando eu for também. Pra que você quer ir pra lá? Por que você vai com essa roupa? Você é uma vagabunda, você é uma puta, seu cabelo tá horroroso, seu corpo tá ridículo. Sim. Então, são formas de estratégias. Quando de tem um violência poder aquisitivo, aí psicológica. faz assim, se você sair, você não vai ter nada na vida, você vai fazer o quê sem a minha presença? Se você vive porque eu te banco, né? E usa muitos filhos para isso também. Quem é que vai te querer com 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos? Né? Então, vai minando a autoestima da mulher para ela se ver presa emocionalmente, dependente emocionalmente daquele sujeito. E isso acontece de uma forma que ela vai incorporando isso sem ela perceber mesmo. Porque muitos autores de violência doméstica, eles manipulam muito emocionalmente a vítima. Então, ela vai se enredando naquele meio ali sem ela perceber. Quando ela perceber, ela já está extremamente dependente emocionalmente dele. E uma pessoa que está dependente emocionalmente da outra, que está extremamente fragilizada emocionalmente, ela não consegue tomar uma decisão. Não. Por isso que eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: se a gente trabalha no serviço público e essa mulher, como eu estava falando para você, ela chega e ela desiste, e ela volta e ela vai, e ela volta e ela vai, e ela desiste de novo, não cabe julgar, porque ela está no emaranhado emocional muito grande ali. Então, uma das coisas que você pode fazer para tentar contribuir com ela naquele momento é orientá-la para o acompanhamento psicológico, porque o acompanhamento psicológico é transformador na vida da mulher.
a questão do autoconhecimento mesmo vai libertar ela daquela dependência emocional. Ela vai se dar conta de coisas que ela não se dá sozinha. Né? E aí só o acompanhamento psicológico mesmo para poder promover isso. Então, por mais que ela... E a gente volta àquela tese que você falou antes, da quantidade, né? Para você conseguir fazer isso, não dá para ser só um... A cada 15 dias. Às vezes a mulher precisa de um acompanhamento ali com um intervalo de 3 dias, 2 vezes por semana, uma vez por semana, para poder ter uma frequência maior e ter um resultado mais rápido, inclusive, né? Para ela conseguir ter esse êxito. Mas um outro fator que incorpora muito, assim, que limita muito, é a questão do casamento, né? Muitas mulheres, não são poucas, por uma questão de perspectiva religiosa cristã, elas ainda se prendem ao relacionamento para manter aquele relacionamento, mesmo reconhecendo racionalmente a existência da violência, elas identificam, elas sabem que é sofrido, mas assim, a ideia do casamento como o que o Deus uniu, só a morte que separa, ainda faz muitas mulheres ficarem presas a relacionamentos abusivos e violentos. É verdade. E é bem delicado tratar isso, né? Porque as pessoas, quando você fala, inclusive eu já fui vítima várias vezes desses comentários, acho que é porque você está falando mal da religião, mas não é. Não é. Infelizmente, elas ficam... É como se a única forma, né, digamos, alcançar o pleno seria mantendo aquele casamento. E olha que a gente tem visto hoje muitos religiosos, líderes religiosos, inclusive cristãos, que têm feito um discurso diferente. Sim, eu acho que isso é importante. Muito positivo o posicionamento. Porque se você tem na igreja alguém que faz esse posicionamento diferente, eu conheço algumas pessoas que dizem assim, eu desisti, eu não voltei mais quando meu líder religioso me orientou. Porque falou do meu sofrimento, né? Que Deus não me quer ver sofrendo. Mas, infelizmente, isso não é o comum. Sim. A mulher sabe dificular, né? É como se eu tivesse fracassado e não conseguir manter o casamento, né? Porque culturalmente a gente já tem essa responsabilidade jogada sobre a mulher mesmo. Se o casamento não deu certo é porque você que não fez dar certo. A culpa é exclusivamente sua. E não é isso, né? Não foi inteligente. Uma outra coisa comum que eu acho que muitas mulheres não percebem é a violência patrimonial. Sim. Né? A gente vê, vira e mexe, uma roupa que rasgou, né? Um celular que quebrou, né? Fale um pouco sobre essa violência patrimonial, que eu acho que, como não me tocou, muitas mulheres dizem, não, mas ele não me agrediu. Ele não me agrediu, ele só jogou meu celular na parede. Ele só, né? É como se aquilo não fizesse parte de uma violência, né? E quando, na verdade, faz. Inclusive, como a gente estava falando da medida protetiva de urgência, qualquer dessas formas de violência doméstica justifica o pedido da medida protetiva de urgência. Então, se for só a patrimonial, justifica o pedido da medida protetiva. Se for só a violência psicológica, justifica o pedido da medida. Mas a gente vai encontrar uns outros desafios, né? Que muitas vezes o judiciário não entendeu, né? Enfim. Mas, pela legislação, a gente pode pedir. Se for só a violência moral, né? Se está ali te xingando, falando mal de você para outras pessoas. E hoje, com as redes sociais, tem uns que não tem nem esse cuidado, né? Faz publicamente nas redes sociais. Aí você já junta uma provinha ali, né? Para usar contra aquele... Os mais espertos não fazem. Alecrim dourado. Mas, voltando ao que você perguntou, da violência patrimonial, a gente tem alguns exemplos, né, de violência patrimonial que são os seguintes. Reter o dinheiro dessa mulher, né? Tem situações que essa mulher recebe Bolsa Família, recebe benefício de previdência social. Que eles ficam com cartão. O salário dessa mulher, na época do recebimento da pandemia, do auxílio emergencial, muitas mulheres sofreram violência patrimonial porque o homem pegou e ela não teve acesso ao dinheiro que seria por direito dela. Então, a violência patrimonial pode acontecer nesse sentido de reter esse dinheiro, né, dessa mulher, da renda dessa mulher. Pode ser no sentido de quebrar pertences, objetos dela. Uma vez eu atendi uma mulher que foi uma violência patrimonial que ela não identificava como violência patrimonial, ela só identificou a partir do relato que ela fez, que eu falei, a senhora sabia que isso é violência? Ela falou, não, mas isso é violência. Ela falou que ela tinha juntado um dinheiro durante 6 meses para fazer uma tomografia. Ela juntou dinheiro 6 meses para fazer uma tomografia. E quando ela recebeu o resultado, o laudo, o CD com o laudo, que chegou em casa, ele quebrou o CD e rasgou o laudo. E ela tinha juntado dinheiro 6 meses para fazer o exame. Ela disse que aquilo ali destruiu ela de uma forma. Isso é violência patrimonial. Que é muito cruel. Mas, assim, pertences e objetos que são de uso profissional. Por exemplo, se a mulher é cabeleireira, ela tem um kit ali que ela usa para poder ela trabalhar, levar para casa do cliente e tudo mais, ou ela é manicure e ele destrói isso é violência patrimonial. Né? Então, a questão do dinheiro, objetos dela, quebrar as coisas dela dentro de casa, rasgar as roupas dela.
toca fogo em coisas que tenham um reconhecimento simbólico para ela. Por exemplo, se ela tiver uma foto da mãe, a mãe já é falecida há muitos anos e ele tocou fogo nessa foto. Era a única foto que ela tinha. Isso é violência patrimonial. E perversa, né? E muito perversa. E a gente sabe que acontece muito. A gente sabe que tem uma dificuldade dessa prova, né? Porque a violência física é fácil provar, né? Você teria alguma orientação do que essa mulher fazer para como ela como é que diz? Materializar, né? Como ela provar as violências? Por exemplo, violência psicológica, por exemplo, que eu acho que é a mais difícil, né? Patrimonial até você consegue, mas a violência psicológica eu acho que é a mais difícil. A moral também é complicada se ela não é nas redes sociais. Você teria alguma orientação, algum conselho que essas mulheres, como fazer, como ela se comportar para tentar juntar provas para que ele seja penalizado? A primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: para pedir medida protetiva de urgência, não é preciso prova. Apenas o relato da mulher é suficiente para a gente pedir a medida protetiva de urgência. Agora, para exigir, para comprovar para o juiz que houve o descumprimento da medida, é que vai precisar de prova. Para o juiz decretar a prisão, ele vai precisar de provas que justifiquem o decretamento daquela prisão ali. Mas para pedir a medida protetiva, não precisa de prova. O relato da mulher é suficiente para que ela seja protegida ali com a medida protetiva. Por exemplo, a pena da violência, por exemplo, patrimonial é a mesma? Por exemplo, uma mulher que sofre... Não, porque é o seguinte, não tem, por exemplo, crime de violência patrimonial, assim como não tem crime da violência física especificamente. Sim. A violência psicológica a gente teve recentemente, que foi sancionada a legislação específica que considera a violência psicológica como crime. Mas a violência patrimonial, por exemplo, a gente não tem. Aí o que é que acontece? Dependendo de como tiver caracterizada a situação, se aplica um dispositivo penal do que está previsto ali no Código Penal. Por exemplo, se ele agrediu ela fisicamente com tapa, isso, dentro do Código Penal, vai ser aplicada ali a lesão corporal leve. Mas não tem o crime de violência física da Lei Maria da Penha, entende? Entendi. Não tem o crime de violência patrimonial. Agora, a gente teve um avanço que foi o seguinte: em 2021, a gente teve a criação de um documento dentro do Poder Judiciário, no Conselho Nacional de Justiça, que chama Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que é um documento norteador e orientativo para os magistrados e magistradas do Brasil inteiro, para eles passarem a atuar com perspectiva de gênero e identificarem situações que pode haver violência. Nesse documento, reconhece a violência patrimonial, o não pagamento de pensão alimentícia, como, por exemplo, como violência patrimonial. Então, se o autor da violência ele não paga a pensão alimentícia para os filhos, aquilo ali vai ser considerado violência patrimonial. Entendi. Entende? E aí é mais fácil provar nesse caso. É mais palpável, né, nesse sentido. Mas, assim, para pedir a medida protetiva, não tem necessidade de prova. Para a medida protetiva. Mas, se você for registrar um boletim de ocorrência, você vai precisar provar. Porque aí a Polícia Civil vai ter que fazer o seu trabalho no sentido investigativo, de instaurar um inquérito, né, para Então, poder nesse identificar. caso, pelo que eu estou entendendo, em alguns casos seria melhor a mulher pedir a violência... Não. Ave Maria, Deus me livre. Para, respira. Calma. Pedir a medida protetiva, né, já que ela está sofrendo violência, do que ir fazer o boletim de ocorrência logo. Porque o boletim vai exigir a prova. posteriormente as provas. Então, nesse caso, eu considero que o principal era se proteger. Sim. Que é pedir a medida protetiva e depois ela caminhar, né, e procurar o centro de referência, lógico, porque você vai ter lá um apoio de orientação, né? Por isso a importância da gente bater na tecla de que para pedir a medida protetiva você não precisa de provas, né? Você só precisa ir lá relatar o que está acontecendo. Porque a prioridade da medida protetiva é proteger aquela mulher. Não é Eita, meu Deus do céu, eu emocionei. Não é responsabilizar o agressor naquele momento, é proteger aquela mulher. Sim. Para que ela fique ali, tenha resguardada a sua saúde mental, né? Sua saúde física, mental, patrimonial, enfim. Nesse caso, o companheiro sai da casa. Se no pedido da medida protetiva estiver pedindo isso, sim. Por isso a importância da qualificação dos profissionais que trabalham com o pedido da medida protetiva de urgência. Como eu falei, a medida protetiva... Porque eu sempre tive dúvida em relação a isso. Por exemplo, se os dois trabalharem no mesmo lugar, por exemplo... Aí tem que mudar de setor. Pode pedir na medida protetiva para mudar de setor. De setor. No caso, se mora na mesma casa, um vai ter que sair. Aí um vai ter que sair. Aí, geralmente, pede o afastamento dele do lar. Aí, entendi. no processo que vai acontecer depois, que já é um processo que não vai correr na vara crime, porque a medida protetiva é pedida na vara crime, onde não tem vara especializada de violência doméstica e familiar.
Aí, uma outra, se for resolver, por exemplo, a questão da partilha da casa, Sim. a guarda dos filhos, isso aí vai tramitar na vara de famílias, né? Na vara civil, na vara de famílias. Influencia nessa decisão de quem fica com a criança quando o motivo da separação foi a violência doméstica, por exemplo? Olha, a gente tem avançado recentemente com relação às legislações que, por exemplo, identificaram que não cabe guarda compartilhada em situação de violência doméstica familiar. Então, dentro do judiciário, a gente tem tido uma prática Já aconteceu isso antes? muito corriqueira. Estava acontecendo. Por isso que foi necessária a criação da legislação. Imagine, meu Deus. Inclusive, participação em audiência de conciliação dos dois, sendo que a mulher tinha medida protetiva de urgência. Porque o que acontece? Como um processo tramita numa vara e outro processo também tramita na outra, às vezes as varas não se comunicam. Aí a vara, como várias vezes eu já falei, eu já vi, e é importante da gente sempre procurar uma profissional que seja capacitada e qualificada para lhe acompanhar naquilo ali. Porque, por exemplo, eu já vi inúmeras situações de que a mulher tinha medida protetiva de urgência tramitando ali, né, o processo na vara crime. E a advogada ou o advogado que acompanhava ela na parte da partilha de bens, do divórcio, não tinha comunicado no processo que ela tinha medida protetiva de urgência. E aí, o que acontece? Não tinha prioridade, porque quando existe violência doméstica, a mulher tem medida protetiva de urgência, o processo da vara de famílias tem que tramitar mais rápido, porque não dá para esperar o rito demorado do judiciário, entende? Então, tem que comunicar que tem a prioridade ali da tramitação para passar na frente de outros processos, porque é situação de violência doméstica e familiar. E se a advogado ou advogado que está acompanhando aquela mulher não comunica, o juiz não vai saber. Entendi. Né? Inclusive, é importante juntar até a medida protetiva dentro do outro processo, para que o juiz, quando for decidir sobre a guarda, ele entenda o contexto, para não querer impor uma guarda compartilhada num contexto que não cabe uma guarda porque eu sempre achei muito complexo isso. Mas Uma guarda compartilhada, porque imagine a cabeça dessa criança. Eu acho que tem que ser uma decisão bem... É difícil, mas tem que decidir por um. E inicialmente tem que ser pela proteção mesmo. Inclusive, a própria medida protetiva de urgência, quando a gente pede, pode pedir extensão para os filhos. Se houver necessidade, se os filhos também sofrerem a violência, a gente pede também para os filhos. Só que os juízes e juízas, eles Porque, têm... na maioria dos homens, eles utilizam a própria criança para ameaçar. Sim, Imagine o que é o transtorno dessa mulher, do filho que vai ficar com o pai um final de semana, sei lá, uma semana, né? De um contexto que ela viveu de violência, muitas vezes, que envolveu essa criança. Teve um caso recente, gente, muito triste, de uma criança que pega uma arma, né, para proteger a mãe do pai, né, recentemente, aqui na Bahia, porque foi no Jornal da Bahia. Imagine depois uma guarda compartilhada em uma situação dessa. Mas aí precisa... por isso a importância da gente encaminhar a criança, não somente a mulher para o acompanhamento, né, a mulher para o CRAM, mas a criança também para o CREAS, a criança e o adolescente para o CREAS. Porque precisa do acompanhamento, sobretudo, ainda que seja psicológico no sentido de que é da psicologia social, né, não é necessariamente de acompanhamento psicoterapêutico, mas se a psicóloga do CREAS identificar que aquela criança e aquele adolescente precisa de acompanhamento de saúde mental, vai encaminhar para a psicóloga da saúde. Sim. Né? Então, aí o trabalho em rede se movimentando para poder viabilizar o direito de forma integral, tanto para a mulher quanto para a criança e adolescente. Então, se a gente não tem esse cuidado e esse percurso, a gente se perde no caminho e os direitos não ficam plenamente sendo garantidos. E muitas vezes essas crianças, que elas foram violentadas também, né, porque dependendo da situação, ela pode ser testemunha da violência, ela não ser diretamente agredida fisicamente, por exemplo, psicologicamente, mas ela está sendo indiretamente, porque ela está presenciando o sofrimento da mãe, os gritos, a criança fica muito assustada, a criança muda de comportamento muitas vezes, começa a gente da escola, a gente percebe agressivo. Logo. Percebe logo. Então, a criança precisa do acompanhamento. Ainda que a criança, de uma forma imediata, não modifique o comportamento, os estudos vão mostrar que ela precisa passar pelo acompanhamento psicológico naquele período, porque, às vezes, a manifestação daquilo não vem naquele momento, mas vem futuramente. Até o próprio entendimento que ele vai ter da vida. Por exemplo, uma criança de 6 anos, né? O que ele vai compreender de uma situação como essa, né? De uma agressão? Eu acho que não tem outro caminho. Não tem outro caminho se não for o acompanhamento psicológico. Agora, quando a gente pede, assim, na medida protetiva de urgência, a extensão da medida para os filhos, a gente tem tido uma dificuldade a nível de judiciário, porque os juízes eles ficam muito naquela perspectiva de garantir o melhor interesse da criança. Mas o que é o melhor interesse da criança? É o bem-estar dela. E o bem-estar dela, necessariamente, não é estar com o pai naquele momento. Sim. Mas o judiciário uma ainda coisa tem uma para o dificuldade. futuro, tudo bem, mas assim, eu acho que nesse primeiro momento não tem como. Assim. E que isso pode ser discutido ao longo do processo, mas a gente ainda tem essa dificuldade. Porque eles entendem que tem que ter...
Para as mulheres, basta o relato delas, a gente consegue ali a medida protetiva de urgência. Mas para ampliar para as crianças é mais burocrático. Eles pedem algum documento, algum relatório psicológico, algum relatório do conselho, algum relatório do CREAS, algum documento, alguma prova de vídeo que está ali causando mal àquela criança, para eles poderem entender que também tem a necessidade, que já é mais difícil. Porque, assim, juntar provas dentro do contexto da violência doméstica é muito difícil, porque é uma violência que acontece dentro de 4 paredes. E, muitas vezes, a única testemunha é o seu filho. É. E você que está sendo a vítima. E, às vezes, ninguém. E, às vezes, ninguém, exatamente. E, às vezes, ninguém. Como a gente comentou antes, que eles normalmente são sempre boa praça, né? Fora, as pessoas ainda vão duvidar. Vai dizer. Sim. E se for uma mulher do nosso comportamento, pior ainda. Porque vai ser não é ela que provocou, não, porque é assim que as pessoas falam, não está inventando, não. Infelizmente, a gente ainda escuta muito isso, né? Então, é bem delicado. A gente está chegando ao nosso final, porque a gente combinou de 1 hora de podcast. A gente passou um pouquinho, mas está tão bom. Eu nem percebi que já passou por 30 minutos. Tainara, eu quero te agradecer. Muita coisa importante. Eu fiquei muito feliz. Eu não lhe conhecia nessa. Como é que eu posso dizer? Nesse conteúdo todo que você tem. Mas, como você disse, a Leomanda ele ordena. Assim, ele sugeriu e eu achei muito bacana, muito bom. Que bom que a gente tem profissionais como você. Mulheres estão precisando de advogada para a questão da mulher. Não vacile. É um conselho que eu dou. Porque eu costumo dizer que homens são corporativos. Eles são. Então, se eles puderem aliviar, eles vão aliviar. Eu vou lhe dizer, por mais que seja profissional, se puder, vão. Então. Olhe bem, parabéns. Eu te agradeço muito, muito, muito por esse momento. Aprendi muito hoje aqui também. Me fortaleceu também de entender que a gente caminha passos corretos, né? E me reforçou isso. Vi que algumas coisas, né, avançou bastante de quando a gente começou a política pública, e que bom que está avançando, e certamente avançaremos muito mais. Então, eu quero passar para você fazer essas considerações finais, colocar alguma coisa que você, por acaso, porventura, achou que deveria colocar. Quero agradecer, né? Só quero falar da violência sexual, porque eu acho que a gente não falou quando a gente estava falando das diferentes formas de violência. Nós falamos da física, falamos da psicológica, falamos da patrimonial. A moral, ela envolve injúria, calúnia e difamação, né? Então, se xingar você, inventar histórias sobre você para outras pessoas, ficar falando mal de você para outras pessoas, dizer que você cometeu crime ou que cometeu algum ato que não necessariamente é um crime, mas que ofenda a sua dignidade perante outras pessoas, que pode se configurar ali como violência moral também. E a violência sexual, que ocorre dentro do relacionamento, e às vezes a gente acha que é natural, tabu. Né? É um tabu. Porque não é porque é seu marido que ele tem direito sobre o seu corpo, você tem vontade e autonomia sobre o seu corpo, e no momento que você não quiser ter a relação, isso precisa ser respeitado. É o não é não, né? Exatamente, e até dentro do relacionamento também. E aí, a gente entender que a violência sexual perpassa pela questão de estupro marital mesmo, então não é porque você é esposa dele, noiva dele, namorada dele, que você tem que estar à disposição. Se você tiver relação sexual com ele contra a sua vontade, isso é um estupro. Né? Isso é violência sexual. Se ele te proibir de fazer uso de contraceptivos, também pode ser considerado como violência sexual. Que é comum, exigir que você aborte, que você tire o filho, também pode ser considerado como violência sexual. Lhe forçar a práticas sexuais que você não goste, ou de presenciar práticas sexuais dele com outras pessoas, causando constrangimento. Tudo isso também é violência sexual. Então, só para a gente fechar essa questão das formas de violência e, de modo geral, agradecer pelo convite de Paulinho ali, seu querido sobrinho que mora no meu coração. Foi muito bom estar aqui com você hoje, me coloco à disposição para participar. Enfim, se a galera tiver dúvida também, vai lá no meu Instagram e me manda no direct para eu poder responder. Já vi que ela é bem atuante. Gente, eu quero agradecer a Tainara, agradecer a Graça, né, que se colocou à disposição, a saúde impediu que ela estivesse aqui. A Camila, que se fez presente. A Camila, que esteve aqui com a gente, deu a contribuição, se comprometendo também com a pauta. E agradecer a vocês, né, que estão aí assistindo, participando, interagindo. A gente não consegue visualizar vocês. Me deram uma pescazinha aqui, mas a gente não consegue visualizar nenhum comentário.
nem quem está, mas recebi a pesca de alguns. Mas quero agradecer mesmo e dizer que essa pauta não é só de mulher, não é de algumas pessoas, é de todos nós. Enquanto a gente tiver mulheres oprimidas, enquanto a gente tiver violência, a gente não vai viver num país livre e democrático. Então, essa é uma tarefa de todos. Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Tá? Então, vamos todo mundo junto numa rede de apoio no enfrentamento à violência. Não, é inadmissível que a gente ainda continue com esses dados. Então, você que está na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano, faça da sua vida, do seu cotidiano, uma luta no enfrentamento à violência. Então, quero agradecer mais uma vez aos bastidores, né, os bastidores que ninguém vê, Paulinho, Eric, Zulu, Imbatível, Tati, Janideia, para que isso acontecesse é de muitas mãos, né? Porque quando se faz militância, porque aqui é militância, e sem recurso público, a gente conta com pessoas comprometidas. Então, um aparece e o outros fazem também. Então, é uma atividade de várias mãos. Então, muito obrigado e até o próximo, que a gente vai falar sobre juventude no próximo. E viva a Lei Maria da Penha. E viva a Lei Maria da Penha.